Olá, o programa Magali Amboni de hoje está no ar. Nós estamos vivendo a era da geração saúde, onde se fala de um equilíbrio entre alimentação, corpo e mente. 3 pilares fundamentais para a gente viver bem e de bem com a vida. Quando a gente fala desse corpo, o nosso maior ou a nossa maior aliada, com certeza com a estética, é a cirurgia plástica. Uma área da medicina que caminha à velocidade luz, sempre com muita novidade, as técnicas se especializando, elas trazem para nós aquela luz no final do túnel. Sabe quando alguma coisa te incomoda e a gente quer mudar? A cirurgia plástica, para isso, é nossa maior aliada. Para conversar comigo sobre tudo isso, trazendo novidades, será que tem? Como é que funcionam as técnicas? E se realmente o Brasil é hoje o primeiro no ranking de cirurgias, afinal as pessoas estão se amando e se cuidando mais, eu recebo aqui nos estúdios da Adri Decorações o cirurgião plástico Dr. Bora Kostic. Tudo bem, Bora? Muito tudo bem. Que bom, prazer em tê-lo aqui comigo. Obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu estava tentando, até agora deu certo. Mas agora deu certo. Que bom. Acabou de chegar de Gramado, de um congresso sul-americano? Não, me apresenta o congresso. É Jornada Sul-Brasileira de Cirurgia Plástica. Uma jornada... É uma jornada nacional, mas com muitos convidados estrangeiros. Tá. Nesse contexto todo, a gente fala desta velocidade da cirurgia plástica. A gente fala que o brasileiro realmente está, sim, se cuidando mais, se amando mais e buscando, através dessa aliada, a correção para aquilo que incomoda. Nós estamos realmente comandando aí um ranking de um dos maiores países que faz cirurgia plástica hoje? Sim, a estatística mostra que o Brasil, eu acho que é líder de cirurgia plástica. Se a gente olha isoladamente cirurgia estética, eu acho que é líder. É líder? É líder. E o Brasil tem uma fama, né, tem fama no mundo que faz muito bem cirurgias de corpo. E americanos são muito bons em cirurgia de nariz e face. O americano se sobressai na parte de face? Eu acho. Eu também vejo essa diferença acompanhando os congressos nacionais. Eu vejo diferença de um convidado estrangeiro, um americano, por exemplo, ou um convidado nosso. Quando a gente fala que o Brasil tem este cuidado e esta qualidade maior com o corpo, ok, nós somos um país tropical, as mulheres são lindas, nós temos muitas praias, então homens e mulheres expõem mais o corpo e, consequentemente, cuidam mais dele. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala deste paciente que chega no teu consultório, o que as mulheres querem mais hoje? Ainda é o peito ou não mais? As mulheres hoje em dia buscam cada vez mais perfeição, né? Aí a beleza ela muda com o tempo, né? Vocês estão incomodando bastante, gente, né, mulheres? Porque estamos exigentes. O padrão de beleza mudou muito de 10 anos para cá. Eu aqui estou no Brasil desde 2001. Tá. Eu comecei residência em 2001. Aí já faz 13, 14 anos, né? Então as coisas mudaram de lá para cá, mas não mudaram do jeito como muitas vezes o paciente quer ouvir. Novidade muito grande. Infelizmente não tem novidade muito grande na área de cirurgia plástica, né? Antigamente videoendoscopia era coisa de muita novidade. Hoje em dia, eu voltei agora do congresso, ninguém falou de videoendoscopia. Quando tu fala de novidade, tu está falando de técnica? De técnicas, mais ou menos de técnicas. Tá. Porque novidades tem vários produtos, né, que a gente pode usar para melhorar, para enxertar, para encher, para injetar. Tá. Só que os produtos que pacientes muitas vezes reclamam que ele dura 6 meses, dura 1 ano. E paciente não quer isso, ele quer o resultado imediato e permanente. A longo prazo. A longo prazo, para dizer. Então, isso realmente é difícil. Aí... muitas vezes elas vão atrás de novidades aqui lá, apareceu uma novidade, o doutor faz não sei o que. Não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não basta só cirurgia plástica. Eu me lembro de uma paciente que
que eu falo, porque é uma paciente de Tubarão, não vou falar o nome dela, mas ela é uma paciente que eu operei lá, ela estava um pouquinho acima do peso. O que ela mandou de paciente para mim, isso foi impressionante. Mas eu sempre falo, eu tenho que falar a verdade, não era mérito somente meu. É uma pessoa que se cuidava extremamente, né? Ao extremos, ela emagreceu bem, ela está muito bem, muita gente não reconhece, mas não foi mérito do Dr. Bora só. 50% não seria Dr. justo, digamos até menos Dr. Bora. E eu até diria menos, eu tenho que ser um pouquinho mais com o pé no chão, porque pode ser mesmo a paciente, se ela engordasse depois da cirurgia, ok. O meu trabalho é sempre o mesmo. Quem cuida é paciente depois. Vamos dizer 50% é mérito do cirurgião e 50% do paciente. Para aquele tipo de cirurgia. Para você colocar uma prótese, aí também depende muito do corpo que o paciente tem, depende da simetria dos seios, né? Depende do seio. Muitas vezes o paciente quer colocar um seio justo, junto, podemos justo também, né? Quer um seio junto, mas ela não quer colocar um implante maior. Então, não tem como fazer um seio junto se o paciente tem pouco seio com implante pequeno. Ok, faz sentido, total. Lógico. A não ser, eu brinco com minhas pacientes, a não ser se a gente pega um implante e coloca no meio. Aí fica junto. Tô Me brincando, diz uma coisa, mas quando tu falas assim, ó, né, da história falasse do silicone, cada vez mais o peito está maior? Eu já faz tempo que eu faço o peito maior, não acho grande. Mas eu que não é grande para ti? O que é normal hoje na mesa de cirurgia para uma mulher? Não tem como dizer que um implante de 500 que eu coloco também é grande para uma paciente, se ela não tem nada de seio. Tem seio que tu coloca 290 ou 300 e fica grande, maior que o seio que eu coloco 500. Aí tu analisa toda essa parte de estrutura, exatamente, tamanho, tudo isso, né, Bora? Não é um olhômetro assim, eu acho que aqui é 300. A gente mede, vê tórax, quanto cabe, né? Vê distâncias, vê tecido, o que o paciente tem e baseado nisso a gente escolhe tamanho. Extremamente importante. Então, muitas vezes, paciente que me conhece, que operou comigo, sabe que eu fico falando e no dia da cirurgia, doutor, eu falei 340, não, doutor, pode ser 280, eu estou com medo. Aí fica meio complicado, né? Aí eu continuo insistindo. E última coisa que eu faço, a minha mulher mostra o seio dela para o paciente. Que acaba sendo meio que uma modelo para ela se acalmar. Exatamente. Aí, isso, outros cirurgiões plásticos que não têm própria esposa anestesista, eles têm um problema, né? Agora, eu mostro mais só, não para os maridos, só para as mulheres. Quando a gente fala, tu falas assim para mim, Magali, cada vez mais o paciente ele quer uma cirurgia que dure muito tempo, né? Que ela tenha um longo prazo de vida. Quando a gente fala da prótese de silicone, hoje a prótese, ela precisa ser trocada de tanto em tanto tempo? A tecnologia já diz assim, não, Magali botou silicone para o resto da vida é a mesma prótese? O corpo humano é uma incógnita ainda, né? Então, por mais que a gente conhece, mais a gente descobre as coisas. Não, prótese não tem que trocar obrigatoriamente depois de 10 anos. Pode precisar antes ou pode nem precisar trocar. Tem implantes que o fabricante dá garantia de 10 anos. Okay. E tem fabricante que dá garantia vitalícia. Mas nem por isso aquela que é 10 anos, que é uma prótese inferior. Não, é uma outra estrutura, é um outro implante. Então, nem por isso. Como eu sempre falo para minhas pacientes, garantia do meu carro é 2 anos, nem por isso eu troquei, né? Então, não adianta a gente correr atrás de número, um falou, não sei o quê. A gente tem que escutar o que médico fala e, por isso, a consulta tem que demorar um certo tempo. Então, tem que ter essa confiança no profissional. Lógico, então 10 anos, passou 10 anos, tudo bem, fazer controle. Se uma coisa grave acontece com prótese, o paciente sabe. O paciente vai saber, ou fica muito murcha, ou fica dura igual pedra. Então, prótese dura igual pedra é um sinal que deu contratura capsular e que por isso é necessário fazer
pelo menos uma consulta e decidir com o médico. Veio uma paciente no meu consultório toda preocupada, me ligaram porque deu ruptura, não sei o que, não deu ruptura, foi a contratura e eu falei para ela, olha querida, pode se programar, né? Não é uma coisa que tu tem que fazer amanhã, tinha viagem, não sei o que, não. Vai viajar? Pode se programar, se não está sentindo muita dor, não está sentindo dor, não tem problema, então não precisa trocar hoje. Pode se programar e trocar, não tem perigo nenhum. E outro detalhe, muitas vezes o paciente acha que estourou a prótese, que aquilo é uma coisa do outro mundo. Não, o silicone que a gente usa é silicone especial, então ele não prejudica o corpo humano. Lógico, se ele não vai vazar um líquido, ele é meio emborrachado dentro, né? Exatamente, ele é meio consistente. Então, se se uma prótese nova, vamos dizer, desde que estou operando aqui, desde 2003, 2004, quando terminei minha residência, a prótese são com silicone altamente coesivo, então ele não viaja pelo corpo. E antigamente o silicone era mais líquido. Aí sim. Aí perigoso. Aí era perigoso, não é risco de vida, porque existe uma cápsula ao redor da prótese, então geralmente ela não pode vazar fora da cápsula. Ok. O corpo pode absorver um pouquinho, mas isso aí não prejudica. Quando a gente fala sobre cirurgia plástica, tem pessoas que vão dizer assim, mas é um assunto que todo mundo sabe, Magali, a gente lê nas revistas. Por incrível que pareça, quanto mais informação a gente tem acesso, as dúvidas ainda acontecem. Quando eu falei que eu estaria entrevistando o Dr. Bora hoje no programa, algumas pessoas falaram assim, Magali, pergunta para ele como é que é essa história da lipo. Precisa perder muito peso para fazer a lipo? Quando a gente faz a lipo, a gente já sai de lá assim 10 quilos mais magra. Quais são as maiores dúvidas que tu encontras no consultório, Bora? Assim, lipo hoje em dia é uma coisa que muitas vezes o paciente tem medo de lipo. Eu acho injusto isso aí, porque a lipoaspiração não é um procedimento tão perigoso como muita gente acha. Jornalistas sensacionalistas, eles querem fazer uma notícia, então notícia se paciente morre de cirurgia plástica e de lipoaspiração é mais notícia, ela é mais lida e todo mundo quer saber por quê. Mas muitas vezes acontece que a cirurgia foi lipoaspiração mais abdominoplastia, ou foi lipoaspiração mais mamoplastia, ou foi facelift com não sei o que, com acabamento em lipo. Então todo mundo quer escutar só de lipoaspiração. Então, entendi. A cirurgia de lipoaspiração não é tão perigosa como muitas vezes muita gente acha. Muitas vezes vem no consultório, doutor, mas eu não quero fazer lipo. Eu falo, então, o abdômen, por exemplo. Não tem como fazer abdominoplastia sem fazer lipo na cintura. O resultado não vai ficar bom. Mas não fica. A pessoa fica quadrada. Eu não vou deixar minha paciente andar quadrada. Não, eu tenho medo, então não opera comigo. Até se você não confia em mim, é um cartão de visita, mas né? Mas é lógico, se você não confia no meu trabalho, aí não é só lipoaspiração, uma abdominoplastia, preocupação com trombose, com embolia pulmonar, tem várias coisas, outras cirurgias também, entendeu? Então não é só lipoaspiração. A partir do momento que se toma todos os cuidados e se está na mão de um profissional qualificado, existe um risco, mas não é tão grave assim. Tem que se cuidar. Não tem como dar garantia. Essa é a diferença entre trabalhar com as pessoas, né, com matéria humana, né, e trabalhar numa concessionária, né. É verdade. Entendeu? Então, o que meu paciente vai ter comigo, que ele sabe que eu vou nos congressos, ele sabe que eu sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quer dizer que além de eu sou especialista, fiz mais uma prova para ser titular. Então ela sabe, o paciente sabe que eu passei todos os passos necessários para chegar onde eu estou. Como você sabe que eu cheguei tudo, fiz tudo, acompanhei tudo e tu pode me perguntar, a gente nem se preparou hoje para a entrevista, por exemplo. Eu não me preparei. Mas não, mas eu não me preparei. Claro, o assunto faz parte da sua vida, né? É um assunto que a gente vive dia a dia. Dia a dia. Tem casos que a gente tem que consultar outras pessoas. Eu tenho um caso agora em Florianópolis, uma menina que operou com uma pessoa, falou nome e sobrenome, entrei na sua, porque aquilo lá que eu vi no nariz, isso nunca vi nada igual, uma sequela muito grave. Aí moça foi no meu consultório
Eu falei, eu nunca vi nada igual, tá? Ela falou, não, mas cirurgião plástico, me dá nome. Peguei nome, entrei na Sociedade Brasileira para ver se essa pessoa é realmente cirurgião plástica, membro da Sociedade de Cirurgia Plástica. Não aparece. Não, mas impossível, doutor, porque ela tem clínica tão bonita, ela tem um lugar maravilhoso, não sei o quê, ela nunca vi nada igual, tão bonito. Bonito não é garantia. Aí me diz uma coisa, quem está em casa diz assim, ó, meu Deus, será que o médico que eu estou indo é realmente um médico qualificado? A gente vai no site, procura, vou botar lá, Bora Costic, vai aparecer tudo a teu respeito. Tudo não, vai aparecer a minha qualificação. A tua qualificação, né? Que tu estás ali apto, que tu és realmente um cirurgião que eu sou membro da sociedade, que eu sou titular. Exatamente. Na verdade, aqui no Brasil, eu já falei com o presidente atual do Conselho Federal de Medicina, uma pessoa extremamente positiva, o Dr. Roberto Dávila. Ele falou, Bora, aqui é complicado aqui no Brasil, porque realmente a gente não pode exigir especialidade para todo mundo. Como é que a gente vai exigir especialidade para uma pessoa fazer parto lá em Amazônia, né? Na Amazônia? É complicado. Como é que a gente vai colocar? A gente tem problema, o país é muito grande. O país é muito grande, então quem tem que se proteger é o próprio paciente. Fazer essa Existe sociedade de certas áreas, né? Então certas áreas de medicina, sociedade de cirurgia plástica. Entra no site, coloca, tem lá, procure seu cirurgião, procura seu cirurgião. Pode entrar no ISABS, da Internacional, da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, tem Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica também, reparadora. Então você pode procurar teu profissional. Ah, não, ele não é. Busca uma garantia primeiro. Eu também não quero dizer, deixar bem claro, que aqueles que não são, e a gente conhece também, que eles não têm cirurgia bem feita. Uhum. Eu não sou assim, ninguém tem 100% de caso perfeito. Quanto menos você tem caso imperfeito, você está melhor. Verdade. Porque tu pode enganar pouca gente, pouco tempo, mas muita gente, muito tempo, tu não consegue enganar. Verdade. Então existe no mercado, é tal, é fulano, eu não vou falar nomes, mas a gente tem aqui bons cirurgiões plásticos aqui nessa região. A gente é bem servido de cirurgia plástica aqui. Infelizmente, muito concorrente, mas tudo bem. A mulherada, não vou nem falar da mulherada, quando a gente fala da região, é uma região vaidosa? Extremamente. Meu Deus do céu. E daí vou puxar para o lado masculino. Como é que estão os homens hoje quando se fala de cirurgia plástica? Eles estão recorrendo à cirurgia plástica? Homens não muito. Homens tem 3 tipos assim. Ou tu entra homem, já tu vê se vai fazer nariz, orelha, ou implante de cabelo ou uma lipo. Já consegue fazer uma leitura. Só que a gente nunca pode falar, né? Claro. Já aconteceu várias vezes, entra a menina com um narizinho que dá vontade de operar e tu fala, né? Aí ela fala, doutor, eu quero botar prótese. Claro. Então, eu não posso não gostar de alguma coisa. O paciente me procura porque tem algum problema, né? Talvez se eu pudesse escolher, talvez eu faria uma prótese, né? Um nariz, não prótese. Mas é que o nariz talvez não incomode tanto Não incomoda tanto, claro. Exatamente. Só que daí nós estamos falando, gente, do olhar clínico do especialista que consegue observar e ver, né? Opa, de repente... Mas todo mundo, querida, todo mundo sabe que é bonito, que é feio, né? Não tem paciente... Eu faço retoque, isso é uma coisa normal. O paciente tem meu telefone. O que é retoque? Toda cirurgia, paciente ganha meu número de telefone, segurança total, assim, que vai me atender, eu vou atender, porque meu particular tem da minha instrumentadora, tem da minha secretária, então eu atendo em 3 cidades, tem 3 clínicas, então é fácil achar o doutor Bora. Então o paciente vem insatisfeito com alguma coisa. Ok. Aí a gente conversa, né? Porque tem que escutar. Aí paciente não gosta de alguma coisa, a gente realmente vai conversar. Por isso consulta inicial é extremamente importante para a gente explicar realmente para o paciente o que ela pode esperar. Okay. Né? Tem uma paciente agora em Tubarão que não falou com a outra amiga que já operei, falou que não gostou que eu falei que ela teria 70% do resultado do que ela espera. Ela não queria tirar excesso de pele no seio. Aí eu falei que vai ser 70%. Foi no outro médico, falou 100% e acreditou.
Mas aí é a tua credibilidade, né? É a tua palavra, não, é a tua exatamente. garantia de não prometer uma coisa que não pode eu já cumprir. soube que ela não gostou 100%, que o seio já está caidinho um pouquinho, isso é normal, mas eu também tenho paciente, mas eu explico para o paciente o que ela espera. O que ela espera de uma cirurgia de seio? Ela prefere um seio um pouquinho caidinho e sem nenhuma cicatriz, que também acho bonito, né? Mas firmezinho assim. Ou ela quer seio lá em cima, cheio de cicatriz. Bem durinho, com cicatriz, né? Que inevitável com cicatriz. Então a gente tem que descobrir na consulta o que o paciente realmente quer. Mas voltando ao retoque, e baseado nisso, tudo assim, a gente conversa na consulta, aí ela pode esperar retoque. A areola está diferente que outra. Não, beleza. Eu não vou dizer que está igual se você vai se olhar no espelho, porque você se olha... Impressionante como você se olha no espelho depois. Por isso também é muito importante explicar para o paciente antes a simetria de um lado do outro lado, a posição da areola. De vez em quando o nível de osso assim também fica diferente. Cintura fica no nível diferente. Pode acontecer. E que ela não percebe e a amiga depois vem, nossa, olha como ele te deixou torto aí. E que, na verdade, o corpo da própria paciente. Então, essas são coisas que só quem trabalha, outros meus colegas me entendem muito bem, né? Porque eles passam a mesma coisa. Mas a gente tem que ter o bom senso para o paciente, tem que entender. Mas enquanto tem que falar não, é não. Chega num ponto que... Isso é importante, porque muitas vezes a gente vê algumas situações que diz assim, meu Deus, como é que o cirurgião fez isso nessa moça? Como é que botou de repente um peito tão maior que ela ficou deformada? É fundamental ter esse limite, essa linha tênue de falar assim para a paciente, não, querida, até aqui eu te garanto, depois disso... Pois é, né? Agora, Magali, o que acontece? Que o Dr. Bora acha uma coisa e doutor outro não acha a mesma coisa. Já houve casos, o paciente vem com uma consulta anterior com outro médico falando 250 implante. Na mesma paciente botei 410. E ainda ela me falou, mas ela ainda falou, doutor, podia ser maior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda mulher, vou me colocar nesse contexto. Vou me colocar nesse contexto. Toda mulher vai para a mesa de cirurgia querendo um número. Depois que passou, que baixou, tirou aquele inchaço, volta no consultório e diz assim, podia ter sido maior? Não, no meu caso não acontece com muita frequência, porque muitas vezes o paciente não quer dar o braço torcer. A torcer? Exatamente, porque eu insisto bastante. Eu insisto bastante. Lógico, tamanho é uma coisa pessoal. Se você olha um seio numa pessoa, na amiga, tu vai achar que é grande. Mas ela, por exemplo, pode achar que é ótimo tamanho, podia ser maior, porque quando ela coloca a biquíni dela, ou tomara que não caia, né? Quando ela coloca tomara que caia, aí ela acha, podia ser um pouquinho mais alto, podia preencher mais. Eu entendo isso aí. E outra coisa, o poder aquisitivo dos nossos pacientes não é como era 10 anos atrás. 10 anos atrás, o poder aquisitivo era mais restrito. Quem fazia cirurgia estética era pacientes que tinham muito dinheiro. Uhum. Então, hoje em dia, para fazer uma cirurgia de seio, muitas vezes serventes, meninas que trabalham na padaria, na caixa de supermercado, qualquer que guarda aquele programa exatamente, guarda aquele dinheiro. Por isso, comigo é preço para pessoa rica ou pessoa pobre, é tudo igual. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, vem no teu consultório e você vê que ela vai colocar uma coisa bem pequena e que vai se arrepender. E que aquele dinheiro nem foi tão só. Eu não tenho coragem para assinar embaixo. Tu quer 250? Não, beleza, 250. Não, peraí, querido. Eu sempre começo, de vez em quando coloco o tamanho diferente. Essa prótese é muito grande? Ela falou, não é muito grande. Tipo, prótese de 500, ela olha na minha mesa, prótese de 500. Não acho muito grande. Pois é, essa é 300. Realmente não é muito grande. Ela tem número na cabeça. Mas não consegue entender. Ela não entende que aquilo lá que ela viu é 500.
Aí, tá, o que tu acha? Não acha muito grande não, né? Aí ela falou, não achei muito grande. É uma prótese boa. Pois é, essa prótese é 500. O que, doutor? Não, então não quero. Falamos sobre que realmente o Brasil é ranking. Falamos muito mais de prótese porque acredito que realmente as mulheres estão se valorizando e colocando peito, e a gente vê isso abertamente de meninas de 19, 20. Antigamente a gente ouvia mulheres que colocavam depois dos 35, 40. 17, 18. 17, 18. Vimos que a lipoaspiração, com seus cuidados perfeitinhos, com um bom cirurgião, e a gente pode fazer a pesquisa através do site, e todos os sites vão estar no vídeo, a gente descobre um profissional que realmente é qualificado. Descobrimos também que os meninos podem sim fazer uma cirurgia plástica, até aquela lipinho. Aquela barriguinha assim, da picanha e da cerveja, a lipo dá um jeitinho para os meninos? Depende. Tem que conversar no consultório. E daí tem que ter aquele cuidado jeito, depois, né? Também, como tu citasse a tua paciente de Tubarão, que é um exemplo. Lógico, se cuida e daí o resultado... Aí não, o resultado não falta, né? Quando se fala nas tuas especializações, nas tuas buscas, tá tudo correndo como pretende? O consultório novo, tá ali no Milênio, sala 602. Tudo ótimo? Eu acho. Os pacientes felizes? Eu vejo falta de espaço agora. Tá pequeno, não tá? Eu acho que tem agora esse prédio novo que está saindo, Metropolitan, né? Lá tem que ser espaço maior. Talvez eu faça uma outra coisa, mas eu preciso de mais espaço. Fica meio... De vez em quando parece SUS, assim, tem... Muita gente no consultório. Muita gente no consultório, né? Mas sempre vem uma pessoa, traz filho, traz amiga, outra... E assim vai, né? E essa eu acho que é a maior riqueza quando a gente fala da cirurgia plástica, que foi o que o Dr. Bora comentou com a gente no meio da entrevista. Antigamente era uma coisa tão distante que só quem tinha uma grana bem legal que podia tirar essa grana do bolso para pagar. Hoje em dia, essa cirurgia que estava lá tão distante, ela veio aqui, para a nossa realidade. Qualquer pessoa que se programe pode realizar o seu sonho, não importa se é uma lipo, se é um nariz, se é um peito, ela está à disposição de todo mundo, basta se programar. Exatamente, então o paciente tem que procurar o profissional, a gente tem que procurar uma coisa que é extremamente barata, tem que ir atrás. Tem que procurar se médico realmente é cirurgião plástico. Verdade. Inclusive na consulta. É verdade. Então, eu tenho minha equipe e tal. Equipe? Tu gostaria de falar com cirurgião plástico ou uma pessoa que representa a equipe? É verdade. Eu gostaria de me consultar com um cirurgião plástico. É verdade. Os detalhes são importantes. Eu também acho. Até porque, como disse o Dr. Bora, gente, nós estamos falando de um serviço humano, né? Não é uma concessionária que a gente vai lá dar garantia de um carro de 2, 3, 4 anos. O telefone da clínica do Bora está no vídeo. Os sites que eu prometi também estão no vídeo. Eu vou para o intervalo. Quando eu voltar, lembra que ele falou que existem outros profissionais que junto com ele e junto com a dedicação de um paciente, o resultado fica muito melhor? Eu trago para vocês a Simone Milanês e a Fernanda Steiner. Obrigada. Quero dizer uma coisa para vocês. A partir do próximo mês agora, o Dr. Bora vai estar comigo todo mês trazendo dicas de saúde, não vai? Sobre cirurgia plástica? Vou. Vai ser uma delícia. Que bom. Já estava tudo acertado comigo e com a Giovana. Eu acho que ele não sabia ainda. Não, peraí, mas já terminou? Já terminou. Não acredito. Um ambiente tão agradável aqui já terminou. Já. Tempo voa, né? Tempo voa. Ainda bem ter o consulta agora, né? Começa. Conversa gostosa, ambiente super agradável aqui na Adri. Espetáculo. Um convidado que entende bastante, que nos deixou super à vontade para perguntar e para entender um pouquinho mais sobre cirurgia plástica. Obrigada, foi um prazer. Prazer é todo meu. Isso eu aprendi aqui no Brasil. Prazer é todo meu. Aí tem que falar, né? Prazer é todo realmente, meu. Prazer é todo meu. Que bom. Seja muito bem-vindo e a gente vai conferir todo mês dica de saúde com o Dr. Bora Kostic. Não dá para perder. E eu prometo que daqui a pouco ele vai estar saindo para mais um congresso. Quando ele voltar, ele vai sentar de novo aqui com a gente para trazer mais novidades, mais dicas. Se vocês quiserem ter alguma pergunta específica para ele, é fácil. O meu e-mail está no vídeo, vocês podem passar para a gente, a produção vai receber tudo isso, a gente encaminha e ele traz essa dica para vocês numa próxima vez. Obrigada, tá? Muito obrigado pelo convite.
É isso, gente. Eu vou para o intervalinho, mas o assunto sobre essa qualidade de vida, corpo, mente e alimentação, continua depois do intervalo. Não sai daí. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abnoplastia, atendimento em Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Dr. Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo.